O Brasil se livrou da pior presidente de sua história, mas nesse país a vitória nunca é completa. Ricardo Lewandowski deu um verdadeiro golpe contra a Constituição Federal Brasileira de 1988 no julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff. Com isso, primeiro o Senado votou a perda do cargo de presidente da República, o sim teve 61 votos e Dilma foi afastada do cargo, e só depois a inabilitação de Dilma para ocupar cargos públicos, quando o sim teve 42 votos, mas não atingiu o mínimo necessário de 54, de modo que Dilma teve os seus direitos políticos mantidos. A decisão arbitrária pelo fatiamento atropela o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal, segundo o qual funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, no caso Lewandowski, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, que são aqueles 54, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. A perda do cargo com inabilitação para os 8 anos. Sequer se trata de uma pena principal com uma pena acessória. De fato, corroborando o que disse o senador Cássio Cunha Lima no julgamento do mandado de segurança impetrado por Fernando Collor de Mello em 1993 no STF, ficou decidido que no sistema atual da Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, não é possível a aplicação da pena de perda do cargo apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter de acessoriedade. Segundo o então relator daquele mandado de segurança, o hoje ex-ministro Carlos Veloso, que saiu de novo em defesa daquela decisão, a preposição com, utilizada no parágrafo único do artigo 52, ao contrário do conectivo e, não autoriza a interpretação no sentido de que se tem apenas enumeração das penas que poderiam ser aplicadas. Implica, sim, a interpretação no sentido de que ambas as penas deverão ser aplicadas. É que a preposição com opõe-se à preposição sem. Eu fico muito tomado pela emoção ao assistir neste plenário que me tirou o mandato, que me cassou os direitos políticos e agora esta mesma casa querer dar uma interpretação ou querer estabelecer um novo padrão para julgamento. Pois é, Collor está coberto de razão nesse caso, ele foi punido com maior severidade do que Dilma Rousseff, o que é obviamente uma injustiça, graças a Lewandowski, que alegou que aquele julgamento sobre o mandado de segurança do Collor não foi decidido na realidade por ministros do STF, porque no STF houve um empate, já que 3 ministros estavam impedidos de participar do julgamento. Então foram chamados magistrados estranhos ao corpo permanente do Supremo, eram magistrados do STJ que desempataram a questão. Então Lewandowski levantou uma suspeita sobre o uso dessa decisão como um precedente, sendo que a pergunta feita aos senadores no julgamento final do impeachment do Collor incluía tanto a perda do cargo quanto a inabilitação para cargos públicos durante 8 anos. E em dezembro de 2015, o mesmo Lewandowski acompanhou o voto de Luiz Roberto Minha Posição Barroso, cuja premissa era justamente seguir, no caso de Dilma Rousseff, o mesmo rito de impeachment adotado no caso Collor. E tem mais, ao destacar da pergunta sobre a condenação de Dilma aquela parte sobre a inabilitação para cargos públicos, Lewandowski simplesmente aplicou ao impeachment as regras de apresentação de destaques usadas em discussões legislativas normais. E o senador Aloysio Nunes mostrou que isso não era certo não, porque o produto do julgamento é uma sentença e não um projeto de texto normativo. O destaque é o instrumento regimental que se aplica às proposições que aqui tramitam. Ora, diz o artigo 212 o seguinte: consistem as proposições em propostas de emenda à Constituição, projetos, requerimentos, indicações, pareceres e emendas. Nós não estamos aqui, senhor presidente, a deliberar sobre uma proposição qualquer. Nós efetivamente deliberamos, com possibilidade de destaques, sobre o parecer da Comissão Especial Processante. Ora, um parecer é uma proposição. Nós aqui estamos reunidos para emitir uma sentença.
uma sentença e não uma proposição, e não um projeto de resolução. Tanto é assim, senhor presidente, que no roteiro que foi estabelecido por Vossa Excelência, no item 30 e 31, diz o seguinte, esse roteiro: o presidente do Supremo Tribunal Federal lavrará a sentença nos autos e procederá à sua leitura. E depois o presidente do Supremo Tribunal solicitará a todos os senadores que assinem a sentença, publicando-se em sequência a respectiva resolução. Mas não teve jeito. Lewandowski disse que se tratava de uma proposição legislativa também e determinou o fatiamento e a votação do destaque em separado. Talvez porque soubesse que se submetesse ao plenário a votação da constitucionalidade do fatiamento, certamente a maioria dos senadores ia derrubar o fatiamento e impedir que se votasse em separado a inabilitação de Dilma Rousseff para a ocupação de cargos públicos. Nós não deliberamos a respeito. E, repito, essa deliberação seria por maioria simples, o destaque seria derrubado e nós não teríamos a segunda votação que, lastimavelmente, impõe um precedente extremamente perigoso. Essa decisão pode sim ser utilizada pelo deputado Eduardo Cunha. Pois é, Lewandowski, em primeiro lugar, deveria ter indeferido, negado o pedido apresentado pela defesa de Dilma pelo fatiamento por intermédio de Cátia Abreu, ex-ministra e miguxa da petista, mas ele preferiu rasgar a Constituição e, havendo uma controvérsia mínima sobre a questão regimental, deveria, pelo menos, ter submetido a questão à votação em plenário, mas tampouco fez isso, deu andamento ao golpe e agora abre um precedente para que Eduardo Cunha e outros parlamentares eventualmente cassados também conservem os seus direitos políticos. Ficou claro que Renan Calheiros, presidente do Senado, querendo manter o seu poder de barganha, de influência e transição dos dois lados, articulou nos bastidores com Lula e seus asseclas esse acordão e levou a maior parte do PMDB do Senado, interessada em salvar Cunha, a votar pela salvação dos direitos políticos de Dilma. Cátia Abreu ficou encarregada de dar esse presentão à petista com o aval de Lewandowski. Isso significa que Dilma poderia ser nomeada ministra-chefe da Casa Civil, por exemplo, quer dizer, ela podia perder o cargo de presidente e voltar para o próprio governo. Isso só não acontece porque ela e Temer se transformaram em inimigos mortais, mas numa situação normal, em que um presidente fosse cassado por ação da oposição e o vice assumisse, ele poderia fazer isso, manter o presidente no mesmo governo. No caso de Dilma, ela poderia assumir uma secretaria estadual em algum governo do PT, como por exemplo de Rui Costa na Bahia, e assim garantir o foro privilegiado escapando do juiz Sérgio Moro. O problema é que Carolina Pimentel, esposa do governador petista Fernando Pimentel, esse casal que é investigado na Operação Acrônimo, tentou fazer isso em Minas Gerais e não conseguiu porque o Tribunal de Justiça do Estado percebeu a maracutaia a tempo e a impediu. Ou seja, Dilma arriscaria pagar um mico semelhante com o Tribunal de Justiça da Bahia. O lado mais tragicômico disso tudo é que o gabarito de uma prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de 2009, considerou errado separar impeachment e inabilitação, como eu mostrei lá no meu blog. Uma questão de múltipla escolha cuja opção correta a ser marcada era a letra B, tinha uma opção A que dizia o seguinte: são alternativas às sanções de perda do cargo de presidente e de inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Gabarito? Errado. O comentário citava o artigo 52 da Constituição e dizia que as penalidades deviam ser aplicadas cumulativamente e não alternativamente ou uma ou outra, como afirmou a questão. Ou seja, Lewandowski está reprovado. E não é só no exame da ordem, é também por seus pares no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello mostraram o absurdo da decisão do fatiamento. Na verdade, até há uma singularidade que eu acho que a gente tem que discutir. O que se fez lá foi um DVS, não em relação a uma proposição que estava sendo votada. Se fez um DVS em relação à Constituição, o que é, no mínimo, para ser bastante delicado, bizarro. Fazer um DVS em relação à própria norma constitucional. Mas vejam vocês como isso é ilógico. Se as penas são autônomas, o Senado poderia ter aplicado a ex-presidente Dilma Rousseff a pena de inabilitação, mantendo-a no cargo. Veja que ela não passa na prova dos 9 do Jardim de Infância do Direito Constitucional. Realmente, do ponto de vista da solução jurídica, parece realmente extravagante, mas certamente há razões
políticas e tudo mais que justificam, talvez aí o cordialismo da alma brasileira e tudo isto, né? Eu não sei também se os beneficiados desta decisão ou por esta decisão teria a mesma contemplação com os seus adversários. Que belas cutucadas de Gilmar Mendes, hein? Principalmente em Lewandowski, que, aliás, dizem que andou fazendo um suposto lobby durante o processo de impeachment entre os parlamentares pelo aumento do salário dos ministros do STF. Mas longe de mim imaginar que Lewandowski pudesse estar usando o processo para trocar cordialidades e favores com esse pessoal, não é mesmo? Quanto a Dilma, PT e Cunha, eu sempre disse, é muito amor envolvido. Já Celso de Mello citou o artigo 52 também e disse que é natural consequência da destituição do mandato a inabilitação temporária por 8 anos para o exercício de qualquer outra função pública eletiva ou de nomeação. A sanção constitucional é una e, sendo una, é inscindível. Parece não muito ortodoxo que tenha havido tratamento autônomo com essa separação entre duas medidas que mutuamente interagem. Não tem sentido dispensar um tratamento autônomo. Resultado, até a noite de quinta-feira, 6 mandados de segurança já haviam sido impetrados no STF pedindo a inabilitação de Dilma para cargos públicos. Entre eles o da Associação Médica Brasileira, que saiu na frente, foi a primeira a tomar a iniciativa, do senador Álvaro Dias e do Partido Social Liberal PSL. A defesa de Dilma, claro, também entrou com mandados de segurança no Supremo, mas de esperneio petista a gente não aguenta mais ouvir falar. O PSDB, que na quarta noite havia recuado da iniciativa com medo de que a judicialização reabrisse o processo de impeachment, decidiu na quinta noite, arrastado pela maré de mandados de segurança no STF, que também entraria com o seu na sexta-feira contra o fatiamento. E assim como o DEM e o PPS, o PMDB de Michel Temer, que havia telefonado inicialmente para Aécio para demonstrar contrariedade com essa atuação traiçoeira do próprio PMDB do Senado, decidiu apoiar o mandado tucano. Já os autores do pedido de impeachment, Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, anunciaram a decisão de não recorrer para evitar o risco de desperdiçar a conquista que tiveram. Embora o PSDB tenha anunciado que tomaria cuidado na elaboração do mandado, risco de fato há. Como eu antecipei lá no Twitter, o problema de anular a votação da habilitação de Dilma é dar margem para anular a do impeachment até a posse de Temer. O golpe de Lewandowski foi bem pensado. O PT, por exemplo, poderia alegar que a votação do impeachment excluiu a questão da habilitação, e se fosse para incluir, o placar poderia ser diferente, mimimi. Como 61 senadores votaram a favor do impeachment e 42 votaram a favor da inabilitação de Dilma, 61 menos 42 são 19 senadores que votaram pró-impeachment, mas votaram contra a inabilitação ou se abstiveram. Desses 19, é preciso que pelo menos 12 votem a favor do impeachment com a inabilitação, porque 12 mais esses 42 daria o mínimo de 54. Resta saber se prevalecerá o corporativismo do STF com os demais ministros legitimando o golpe de Lewandowski ou se eles vão finalmente fazer cumprir a Constituição brasileira.